a gente está aqui com o psicopedagogo Fábio Oliveira. Ele tem muita coisa incrível para contar pra gente. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, bem-vindo. Obrigado. Eu queria saber por que essa especialização em autismo e não em outra síndrome ou outra doença. Então, o autismo entra na minha vida num momento bastante conflituoso, né? Quando eu me separo, deu tudo errado meu primeiro relacionamento, e aí eu disse para Deus que eu entraria com autismo se eu tivesse uma nova oportunidade de recomeçar a minha vida, né? E aí quando eu entrei na faculdade, por que eu fiz essa proposta? Porque quando eu entrei na faculdade, eu disse que a única síndrome que eu não ia trabalhar era autismo, porque eu achava muito difícil. As pessoas tinham que ser muito sabidas para trabalhar com autismo, né? E aí, nesse momento que eu estava numa conversa com Deus, eu disse, olha, eu vou trabalhar com autismo então. Se me dá a oportunidade, eu vou trabalhar, só que preciso de ajuda para chegar no melhor lugar. Foi aí que eu conheci a AMA, lá no Cambuci. Fui para a AMA, me candidatei a professor pelo Estado, que era um programa que tinha. Acabei sendo contemplado para trabalhar lá, escolhi lá para trabalhar. E tive a oportunidade de também entrar como estagiário, por estar no período da faculdade e tal. Então eu era professor num período e estagiário no outro. Então eu passava o dia inteiro ali na AMA aprendendo sobre autismo. Aprendendo de verdade, porque eu não sabia nada. Quantos anos de autismo você já tem? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Nesse espaço, qual é o caso mais impactante e o caso de sucesso? O caso mais impactante foi uma vez que eu estava dentro da instituição e tinha um bonitinho lá que estava super desorganizado. E ele acabou chutando uma lata e a lata foi e bateu no amiguinho e acabou cortando o lábio do amiguinho. E aí quando a gente foi pro hospital, o médico tentou costurar e tal, e cada vez que costurava, ele ia puxando com o dente a linha. E aí não deu pra fechar isso, né? E foi aquela loucura dentro do hospital. E aí voltei com ele pra instituição e tal, e aí quando eu cheguei na instituição tivemos que sair com o outro, porque ele tinha machucado um outro irmãozinho. Então ele tinha conseguido machucar dois, e a coisa tava bem difícil, né? A gente estava com uns protocolos bastante intensos sobre essa criaturinha e tal, mas aí deu tudo certo. E aí tivemos que fazer uma reunião com essa mãe. E na reunião essa mãe estava bastante brava, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. Imagina, coitada, eu consigo entender, né? Poxa, seu filho está desorganizado, está na sua casa, né? Os especialistas te chamam para conversar e tal. E dentre o que ela estava falando, ela disse o seguinte para mim. O meu filho tem que bater em você, morder você, tudo com você, porque você escolheu estar aqui, mas eu não escolhi ser mãe dele. Mas não é bem assim também. Não era bem assim, mas naquele momento o negócio me impactou muito, confesso que eu chorei bastante, mas ela estava certa, ela estava correta quando ela disse que eu escolhi estar ali. E foi aquele dia que eu entendi, né? Qual era a minha escolha profissional. E daí pra frente, nunca mais deixei de trabalhar com crianças autistas. Eu discordo um pouco porque eu acredito que aí entra a questão da espiritualidade. Eu acho que a gente escolhe sim. Então, mas aí vai de crenças, sim, né? Sim. Mas ela, quando ela disse referente a mim, ao Fábio profissional, é isso mesmo, eu escolhi, né? Eu escolhi estar ali, então eu tinha que dar conta daquilo e ela só me ajudou. Né? Passado o susto, passado o impacto, eu agradeço a queridona por ter dito isso, porque foi através disso que eu me tornei esse profissional. Aí você foi estudar. Fui estudar para entender isso de verdade, porque autismo tem muito dessa. Uma vez que você encontra você vicia por esse negócio e o amor toma conta e você vai fazer esse negócio. E o caso de sucesso? E o caso de sucesso foi o bonitinho que chegou com a gente, estava bastante complicado, estava se mutilando muito, estava se agredindo muito. E hoje ele é um menino que tem até um verbal, consegue até conversar um pouquinho com a gente. Em quanto tempo isso? Nossa, olha, tá com a gente já há 3 anos em terapia. Então, 3 anos para alcançar esse sucesso de não verbal para... Na verdade, o mais importante naquele momento era fazer com que ele deixasse de se machucar. Esse era o mais importante no momento. Né? Deixar de se machucar. Deixou de se machucar, passou a aprender coisas e aí hoje tá aí, estamos blindando que é um cara que já tá conseguindo falar. O que acontece com a pessoa que tem autismo que se autoagride? Por que isso? Então, na verdade eu não consigo te dizer por que isso acontece, mas eu penso que o descontrole é tão grande que aí não tem outro jeito a não ser se projetar contra si próprio. O cérebro não para de trabalhar, pensa. Fica uma coisa absurda, né? E aí ele acaba se mutilando.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre ABA e outros métodos, e qual você acha mais interessante, um complementa o outro, na verdade, de onde eles vêm? Aqui no centro a gente se vale do TEACH, por isso que você vai olhar para os espaços, eles estão estruturados, né? Com figurinhas. Com figurinhas. Nos banheiros, em todo lugar. Isso, em todas as muito atividades que eles interessante, precisam muito legal. fazer. Vocês adaptaram totalmente aqui. Isso, o espaço ele já é adaptado, ele fala com esse menino, né? Então ele foi pro banheiro, seja para num treino de escovar os dentes, lavar as mãos, usar o próprio banheiro, tem toda essa estrutura. E ABA é o que a gente usa como base também, por quê? Porque é a metodologia que mais tem resultado científico. Então a gente usa. São as duas coisas que a gente se vale aqui na clínica por ter amostragens de pesquisas. Tem pesquisas falando disso. Você sabe qual é o país no mundo onde tem mais autismo? Olha, eu acredito que deva ser nos Estados Unidos, né? Porque lá, como é uma questão que o governo já cuida, eu acredito que lá eles devem ter um número um pouco mais real. Eu acredito, nunca fiz essa pesquisa, mas acredito ser o mais próximo. As metodologias são de lá, o ABA é de lá? Sim, tudo Carolina do Norte, e esse pessoal mandando esse trabalho. Agora é incrível porque os governos, de modo geral, não investem nessa questão, e porque é caro, mas muito mais caro é você ter um filho ou um cidadão o resto da vida dependente do governo e da família. Precisa ver aí uma modelação que eu acredito que, como a gente está conseguindo falar um pouco mais de autismo hoje, né, está se falando mais, está aparecendo mais, então acredito que até na esfera da saúde vai acontecer. Nós tivemos um modelo muito bacana na Zona Norte, alguns anos atrás, tínhamos o CAPCI da Vila Maria. Ele começou com umas terapias diferentes, todo mundo já tinha uma especialização em ABA, os profissionais daquele posto, não sei há quantas anda neste momento, que eu acabei vindo para a Zona Oeste, né? Mas lá foi o primeiro serviço público que eu vi que eles tinham esse olhar e de fato melhora em 100% tudo, fica tudo muito mais barato. Funciona. Quando você tem um profissional especializado, não sei sombra de dúvida, funciona. Mas isso a gente precisa espalhar para muitas esferas. Vamos falar sobre a sua área, psicopedagogia, inclusão e escola. O que acontece, né? A gente vê classes com 20, 30 alunos, os professores não estão preparados, e então ele tem 30 alunos e uma pessoa, e uma criança ou um jovem adulto com autismo. Como é que ele consegue trabalhar com isso? Onde entra o governo nisso? Então, se a gente for falar de governo, a gente tem muita coisa para falar do governo. Mas vamos falar do professor, material pedagógico e a nossa metodologia de educação. A nossa metodologia, ela não favorece a inclusão de ninguém, né? É um modelinho e você tem que ir lá, então a gente precisa mexer nisso, tem que haver uma discussão sobre isso. E quando eu falo isso, não estou falando só de esfera pública, estou falando de esfera particular também, porque das escolas que eu permeio, são apostilados e não tem uma apostila adaptada. E o material do professor também não recebe nenhuma informação para adaptar o material. Então, quer dizer, o material, a metodologia, sendo ela ou da escola particular ou do ensino público, elas não vêm com essa adequação para esses meninos que funcionam de forma diferente. Então a gente tem que mudar o nosso modelo. Com relação à sala de aula, é isso, a gente tem uma sala de aula muito cheia hoje, né? Mas é muito engraçado quando o professor fala para mim, olha, eu tenho 23 alunos e um autista. Eu sempre pergunto para ele, me fala de novo quantos alunos você tem, para eu poder entender qual é essa diferença. E aí eu digo para ele o seguinte, então você tem 24 alunos, dos 24, um aluno requer uma modelação dentro do material. Então ele está bem, né? Porque um de todos aqueles 24 você sabe o que é. Os outros 24 a gente não sabe o que é. Então eu acho que é um pouco mais complicado os 24 e não um. Mas vamos lá. Desse um, a gente precisa pensar que hoje a informação está grátis. Se você for no Google, você consegue estruturar uma sala para uma criança autista muito rápido e de baixo custo. Só que a gente está falando também de inclusão, que é uma coisa que está aí há mais de 20 anos sendo falada. E o professor hoje, que ele descobriu que ele não está preparado, mas eu também sempre pergunto nas palestras quem é o professor que usa o WhatsApp, quem é o professor que usa Facebook.
WhatsApp, Facebook, se eu não estiver errado, deve ter 4, 5 anos que apareceram. Todo mundo sabe usar. Como é que todo mundo aprendeu uma coisa de 5 e não consegue fazer uma de 20?